Estava dizendo a Pedro, né? Olha, era para. Normalmente eu começo a me preparar para o domingo. Na sexta-feira eu já estou ali aparando as arestas. Seja bem-vindo, Pedro. Pedro não, Gesso, Geaziel, Alana, Miguel, Melissa. Sejam todos bem-vindos. E aí, sexta-feira foi um corre-corre louco para ajudar irmão e visita irmão, é aquela coisa. Sábado eu achava, não, vai ser mais relaxado, aí a cabeça lá no hospital com meu irmão, e aí eu já tinha preparado um estudo, que foi um estudo que eu ministrei para uma palestra para casais, né? E aí eu queria dar essa palestra para vocês hoje, tá bom? O tema é o dom precioso de Cristo para o casamento, né? Então a gente vai refletir um pouco mais sobre como Cristo Jesus abençoa os nossos casamentos, né? Especialmente uma virtude que Ele nos dá, que é a virtude da misericórdia, exercida dentro do casamento, né? A virtude não, um dom de Deus, exercida dentro do casamento, é uma bênção em nossas vidas. Então a gente vai fazer a exposição desse tema, e na próxima semana o nosso irmão Pedro vai continuar com a lição de número 14, que é sobre o juízo de Deus, né? Lá do livro do D.I. Packer. Então hoje você vai dar uma encostadinha aí no livro, e na próxima semana a gente continua em nome de Jesus. Fiquem à vontade para fazer perguntas, vocês que aqui estão, e também aqueles que estão em casa, né? Se quiser fazer uma pergunta, bote no comentário, coloque no comentário para que a gente possa responder e auxiliar vocês em nome de Jesus. É bom quando a gente pode interagir assim, né? E aí aproveita a oportunidade para isso em nome de Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. A partir do versículo de número 27. À medida que você encontrar, fique de pé. Josélia, Gediael, sejam bem-vindos. Lucas capítulo 6, versículo 27 a o 30. Lucas, eu disse Mateus, foi? É porque eu estou acordando ainda, irmãos. Ainda estou acordando, aí vocês vão ter que dar esse desconto aí a mim, viu? Lucas 6, 27 a 36. E eu gostei dessa energia de vocês. Eu só errei vocês já, Mateus. Então vocês estão muito ativos aí, tá bom? Irmãos, o tema, né? Tá acordado. Vocês já acordaram, né? Eu não, ainda estou acordando aqui, ainda estou com essa cara aqui meio inchada, mas vocês vão, daqui a pouco eu acordo. Com certeza eu acordo. Então, Lucas capítulo 6, 27 a 36. Diz assim, irmãos. Você que está em casa também acompanhe. Digo, porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra, e ao que lhe tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Dê a todo o que lhe pedir alguma coisa, e se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Porque até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fizerem o bem aos que lhes fazem o bem, que recompensa terão? Até os pecadores fazem isso. E se emprestam àqueles de quem esperam receber, que recompensa terão? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma recompensa e serão filhos do Altíssimo, pois Ele é bondoso até para os ingratos e maus. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Vamos repetir todos juntos o versículo 36. Sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos. Pai, nós te pedimos nesse momento, tenhas misericórdia de nós. Tenhas misericórdia porque nossa mente, nosso coração, Senhor,
tantas e tantas vezes é fraco para entender, para compreender a tua vontade, e nós pedimos nessa manhã que o teu Espírito Santo nos ajude, que ele nos erga, que ele abra o nosso entendimento, que ele lance luz em nossos corações, para que possamos enxergar o que o Senhor deseja falar às nossas vidas. Eu te peço desde já, por cada família aqui representada, por cada um daqueles que são casados aqui, e daqueles também que pensam, Deus, em se casar, que o Senhor nessa manhã esteja nos dando orientação na Tua Palavra, que nós possamos entender o dom precioso que Cristo nos dá para os nossos casamentos. Eu te peço assim, e sei que o Senhor há de nos ajudar, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Poder sentar. Irmãos, eu queria começar nessa manhã, como eu falei para vocês, o nosso tema hoje é o dom precioso de Cristo para o casamento. A gente vai dar uma pausa no livro, na próxima semana começamos, e hoje a gente vai tratar sobre a questão do casamento. Eu queria fazer uma pergunta a vocês. Se um casal chegasse para vocês hoje e perguntasse o seguinte: minha irmã, meu irmão, qual é o segredo de um casamento feliz? O que é que você diria para esse casal? Imagine um jovem casal que está prestes a se casar e faz essa pergunta aí, né? Que vai requerer de você aí uma análise, uma observação. O que é que você diria? Né? Quem gostaria de começar respondendo? O que é que você diria a ele? Diga, Nalva. Não, eu entendi você fazendo. Eliane? Compreensão. Aham. Aham. Isso, certo, muito bom. Olha, a Nalva está dizendo aqui compreensão para entender o outro, né? E agir com bondade para o outro, foi isso que você disse? Agir com bondade. Eliane, depois nosso irmão João. Ter Jesus como centro de tudo, né? O que é que significa esse ter Jesus como centro? Porque Jesus está... O que significa isso na prática? A nossa irmã Eliane está dizendo que dá prioridade a Deus, as coisas de Deus dentro do casamento, né? Respeito, isso, muito bem. O nosso irmão João está dizendo respeito, compreensão, né? Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa mais? Renúncia, né? Renúncia. Renúncia, seu eu em favor do outro, né? Do próximo, certo. Vamos lá então, veja só, a gente vai tratar hoje sobre o dom precioso. E eu acho que quando vocês falam do que é necessário, vocês nas entrelinhas mostram um problema que existe quando duas pessoas dizem sim. Quando duas pessoas dizem nós vamos viver juntos. E qual é o problema? É que quando nós nos unimos a uma outra pessoa no casamento, a gente se une com uma pessoa falha, pecadora, que vai requerer de nós muita graça, né, para poder ajudar essa pessoa. E detalhe, nós também entraremos nesse relacionamento ainda pecadores. Então, irmãos, o casamento ele começa muito e muito mal quando nós não entendemos que o casamento é uma união entre dois pecadores. Sabe aquela ilusão, vai ser uma mil maravilhas? Sabe aquela visão do apaixonado que não vê defeito? Se você casa achando que vai ser aquela perfeição toda, você está chamando a frustração para habitar dentro do seu lar. Por quê? Porque cedo ou tarde você vai perceber que aquela pessoa não é perfeita. Tem um livro do David Harvey, ele escreveu, ele diz, quando pecadores dizem sim. Eu recomendo para vocês esse livro. Se puder ler, vai ajudar muito o seu casamento. Ele vai tratar sobre essa realidade que é conviver com um pecador e ser um pecador dentro do casamento. E quando a gente toma então essa consciência dessa pecaminosidade que há em nós e dentro do casamento, a gente vai precisar orar mais, a gente vai precisar o quanto antes de Cristo na nossa vida para que o nosso casamento seja abençoado. Nós precisamos de força, irmãos, espiritual para manter
os nossos casamentos. Por quê? Porque às vezes coisas pequenas se tornam grandes brechas para que o diabo entre dentro do casamento e faça uma celeuma, uma bagunça dentro do casamento. E a gente precisa estar vigilantes, acordados e termos força espiritual para poder aí combater e resistir àquilo que o inimigo muitas vezes levanta dentro do casamento. E antes que você pense, poxa, mas ela vai me ferir, ele vai me ferir, eu quero dizer que no casamento você vai machucar e você vai ser machucado. Não tem para onde correr, irmãos, porque vez ou outra a gente diz a coisa de forma muito áspera, vez ou outra nós pensamos demais no nosso umbigo e não pensamos no outro, e isso machuca o outro. Muitas vezes não interpretamos bem o outro e acabamos, né, também ficando emburrado, e aí esses problemas tendem a se avolumar dentro do casamento. Mas aí precisamos de força, e vocês falaram aqui de Cristo no casamento, falaram de renúncia, falaram de tanta coisa aqui que é importante, mas o que é que nós precisamos para encarar situações em que vamos ver o pecado nítido dentro do nosso lar? Olharemos para o nosso cônjuge e diremos, meu Deus do céu, isso não vem de Deus, esse sentimento não é de Deus, essa atitude não é de Deus. O que é que nós precisamos para encarar a situação como essa? Nós precisamos, irmãos, entender que diferenças profundas são realidade do casamento. Ser realista. Primeira coisa que eu digo aqui a vocês, sejam realistas dentro do casamento de vocês, né? Eu sei que os sonhos, a imaginação, tudo isso faz parte, cria até um clima agradável dentro do casamento, mas é muito importante que vocês sejam realistas para entender, né, as limitações de vocês e também as limitações do próximo. Não é a existência, irmãos, de diferenças, e sim a ausência de misericórdia que tornam essas diferenças irreconciliáveis. Escute bem o que eu estou dizendo aqui. Não é o fato de que você está no casamento e só vai ser feliz se não tiver diferença. Se não tiver diferença, melhor dizendo. Não. O que torna o casamento feliz, irmãos, é o exercício da misericórdia dentro dele. E o que é a misericórdia? É poder encarar o outro e dizer, você é pecador, mas eu tenho o dom de Deus, eu tenho o dom de Cristo na minha vida. Eu vou exercer compaixão para com você, eu vou ser compassivo para com você, diante das suas falhas, diante das suas limitações. Então, irmãos, não é a existência de diferenças, e sim a ausência de misericórdia que torna nossas diferenças irreconciliáveis. Abrindo aqui um ponto e fazendo uma aplicação, irmãos, nas nossas vidas. Às vezes, o que nós levamos para dentro do casamento e no relacionamento conjugal é aquela coisa de que o outro tem que ser exatamente o que eu quero. Se ele for o que eu quero, eu serei feliz. Só que quando você enjaula, quando você aprisiona o outro dentro dos seus pensamentos, você lança fora a liberdade, você também lança no ralo o amor. Porque não há como o amor ele crescer dentro de um relacionamento onde o outro está aprisionado nos meus desejos. O amor ele floresce, né, dentro do jardim da liberdade, onde o outro tem liberdade para ser quem ele é e mostrar suas qualidades, mas não só suas qualidades, seus defeitos. E aí eu olho para minha esposa e digo, mesmo sabendo dos seus defeitos, eu lhe amo. Mesmo sabendo dos seus defeitos, eu não me arrependo de ter me unido a você. Agora, imaginar que dentro do casamento o outro tem que ser como eu quero e ter as qualidades que eu quero, meu irmão, você está convidando alguém para morar com você, e esse alguém chama-se frustração, decepção, frieza, né, e tantas outras coisas, desprazer. Irmãos, a misericórdia de Cristo é o que nós precisamos para os nossos casamentos. Precisamos dar sabor aos nossos relacionamentos, e a misericórdia, ela dá sabor ao relacionamento. Já imaginou aquele dia que você ficou chateado com o seu cônjuge, se você não tivesse exercido misericórdia? Se você até hoje estivesse com o seu coração cheio de remorso por aquela palavra que você ouviu, que lhe fez chorar, que lhe fez derramar lágrimas sobre o travesseiro, você estaria já infeliz. Seu casamento já não tinha mais o prazer que tem hoje, mas quando você se chateia, que muitas vezes isso vai acontecer, mas você está com o coração inclinado a exercer a misericórdia, irmãos, aí o sabor é restaurado, né? E muitas vezes quando essa restauração acontece, né, fica até mais saboroso o relacionamento.
né? Então, irmãos, nós precisamos da misericórdia de Cristo para dar sabor aos nossos relacionamentos, apesar das nossas diferenças. Talvez você chegou aqui nessa manhã, né, lembrando daquilo que foi dito, daquela atitude tomada que lhe machucou, que deixou seu coração entristecido, mas lembre-se que misericórdia, né, é exercida para com pecadores. E a misericórdia ela é exercida, mas ela não elimina as diferenças, né? Ela nos faz conviver e mesmo apesar das nossas diferenças, conviver debaixo da bênção de Deus e permanecer assim no casamento, né? Eu acho que isso explica muito porque que hoje em dia o casamento, as diferenças dentro do casamento muitas vezes são resolvidas com ações bem mais fáceis, entre aspas, né? As pessoas veem a diferença do outro e dizem, poxa, não era isso que eu queria. Então não dá para conviver com você, vão no cartório, assinam o divórcio, você siga a sua vida, eu vou seguir a minha vida. Esse é o caminho fácil, esse é o atalho que o diabo coloca para nós. E principalmente numa geração que está desaprendendo a encarar as dificuldades. Eu vou aqui citar um exemplo que eu cito dentro do meu lar. Os nossos filhos, eles são criados para encarar dificuldades. Meus meninos são encarados para estar com manhãzinha de... Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada. O Caleb Bernardo está naquela fase de querer subir em tudo. Ele sobe, onde ele vê uma coisinha mais alta que ele encaixa o pé, ele bota lá e aí, esses dias ele estava subindo num assentozinho que a gente bota para ele comer na mesa, ele estava no chão, ele subiu e aquele assento escorregou e ele, caiu lá esparramado no chão. Estava eu e Mirelle na cozinha. Quando ele caiu lá, aí já fez aquele bico, aí vai chorar. Aí Mirelle já foi, né, aquele instinto materno, foi para cima. Eu disse, não, Mirelle, para aí. Aí Mirelle parou, aí a gente disse, levante, Bernardo, você vai se levantar. Irmãos, imediatamente ele deixou o bico, botou a mãozinha lá e ficou de pé. Quando ele fez isso, a gente começou a aplaudir ele. Irmãos, a gente faz muito isso, por quê? Porque a vida tem muitas dificuldades, não é irresponsabilidade, não é negligência, faz parte de um tratamento consciente nosso. A gente está encarando os nossos filhos para encarar dificuldades, porque a vida não é fácil, a vida tem dificuldades. Então, quando começa, está com dificuldade, lá em casa esse negócio de, eu não consigo, não é eu não consigo, eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Então, mude essa postura. E aí a gente vai treinando os nossos filhos para isso, tanto emocionalmente como também nas decisões da vida. Infelizmente, hoje em dia, muita gente, muitos adultos, não sei explicar de onde nasceu isso, mas muitos adultos não querem encarar dificuldade. Entram num relacionamento destreinados para a vida, porque a vida tem dificuldades, e aí estão lá, de repente encontram no outro uma dificuldade que não consegue vencer, e aí qual é a alternativa? O atalho, caminho mais fácil, né? Vou me divorciar, vou sair de casa, vou seguir em outra direção, e aí, irmãos, isso só revela a fragilidade emocional que muitos têm para encarar as dificuldades, né? Que são inevitáveis. Se você quer encarar a vida como a vida é, saiba de uma coisa, a vida tem lutas. Não é fácilzinho, não é, vai tudo acontecer como num filme ou como numa propaganda de margarina da família feliz, não tem dificuldade nenhuma. Isso não vai acontecer. E por que não? Porque quando a gente decide casar com um pecador, com uma pessoa falha. Dormir com essa pessoa do nosso lado, estar com ela, e se você tem a oportunidade de conviver mais próximo um pouquinho, aí é que esses pecados se tornam mais evidentes e a gente precisa de muita misericórdia. Mas aí vem a questão, você sabe o que é misericórdia de Cristo? Você sabe o que é a misericórdia de Cristo? O que é misericórdia, irmãos? Quem poderia nos dar uma definição aqui? Favor imerecido é graça, que é um exercício também de misericórdia, né? De misericórdia. Mas alguém poderia dar uma definição de misericórdia? Torcer para o Vasco, realmente. Torcer para o Vasco, realmente, viu? É um exemplo prático de misericórdia mesmo, viu? Mas alguém poderia... Eu sei que tem muita gente aqui aperfeiçoada na misericórdia aqui, viu, nessa igreja. Mas alguém poderia dar mais algum exemplo? O que é misericórdia? Se vocês não respondem, né,
Compaixão, muito bem. Compaixão é sinônimo de misericórdia. Compaixão. Se você pegar essa palavra compaixão e dividir ela em duas, que vem de companheiro, que vem de estar junto, paixão é o quê? Sofrimento. Lembra da paixão de Cristo? Sofrimento de Cristo. Compaixão. Compaixão é sofrer junto. E o que é que Jesus nos ensina? Jesus nos ensina a misericórdia, a compaixão. Por quê? Porque Ele veio a este mundo, Ele se encarnou a esse mundo para sofrer por e com pecadores. Ah, pastor, como isso é belo, como isso é maravilhoso, como isso traz alegria ao coração. Exatamente, traz alegria ao nosso coração e nos dá condições de exercer compaixão e misericórdia também dentro do nosso casamento. Irmãos, a misericórdia é a disposição compassiva de Cristo de sofrer por e com pecadores. E é isso que eu queria que vocês aprendessem nessa manhã. Porque esse é o dom precioso de Cristo para o casamento. Misericórdia. Jesus, ele olha para os pecadores, irmãos, e ao invés de condená-los, o que é que Jesus faz? Jesus decide amá-los. Olha que lição preciosa para os nossos casamentos. Eu olho para minha esposa, vejo o que ela faz, vejo os defeitos dela, sei que ela é falha, que ela é pecadora, mas ao invés de condená-la, eu decido amá-la. E isso a gente precisa levar para o casamento. A gente precisa trazer isso para o casamento. Lá em Romanos capítulo 5, capítulo 8, versículo 5, abra a sua Bíblia. Romanos 8, 5, veja o que o apóstolo Paulo nos diz aqui. Ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Romanos 8, 5. Isso? Confere? O que é que diz aí? Então é o 5,8. É 5,8, eu acho. Eu acho que eu coloquei aqui Vejam aí, irmãos. Isso, 5,8. É que eu inverti aqui na referência. Sendo nós ainda pecadores. O que é isso, irmãos? Misericórdia. Jesus olha para mim e para você, como juiz do universo, Ele poderia nos condenar. Ele poderia trazer até mesmo as falhas escondidas, as falhas que estão guardadas aí no seu coração, que ninguém vê. Ele poderia ter trazido à tona e ter lhe condenado. Mas Ele decide fazer o quê? Te amar. E Ele faz isso se entregando por você. Se entregando por você. O que é isso? Misericórdia na prática. Para dentro do casamento, isso significa o quê? Que eu vou ver muitas e muitas vezes a falha do meu cônjuge e vou ter, no exercício de amor, que me entregar por ele, me entregar por ela. Irmãos, diga, João. Baixa um pouquinho a máscara. Uhum. Uhum. Veja só, certo. No caso, essa questão da busca dos direitos iguais, aí você está falando, se isso é abuso de autoridade, eu não entendi muito bem. Uhum.
Uhum. Certo. A mulher é mais do que homem. Eu estou entendendo a questão. Veja só. A gente precisa entender o seguinte. A autoridade dentro do casamento é funcional. Ou seja, o homem tem seu papel, a mulher tem seu papel. São como duas peças do quebra-cabeça. Elas se encaixam. Você pergunta, qual é a mais importante? Não tem a mais importante. A mulher dentro do casamento e o homem dentro do seu casamento tem suas funções diferentes. E aí a começar, por exemplo, a constituição física da mulher e do homem. É diferente. Se você bota as atividades do homem para a mulher fazer, ela vai sentir, irmãos. Por exemplo, tem determinados pesos, determinados esforços que a mulher ela não tem condições de exercer com a mesma habilidade que um homem tem. Isso aí não tem para onde correr. Né? Então, assim, eu estou mostrando isso para vocês perceberem o seguinte, que não é quem é melhor, não é a questão de quem é melhor, mas que são autoridades em funções diferentes. Agora, o que é que pode acontecer? A disfuncionalidade. Que aí é quando o quê? Quando a mulher exerce o papel do homem e o homem exerce o papel da mulher. E aí, isso acontecendo dentro do casamento, isso pode gerar sérios choques. Sérios choques. E é nesse momento que o Evangelho ele vai fazer o quê? Vai harmonizar e colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Porque a mulher tem o seu lugar? Tem. Detalhe. E o que a Bíblia orienta para a mulher, e a mulher exercendo aquilo ali dentro do seu lugar, respeitando toda a sua condição, a sua fragilidade, como Pedro diz, né? O marido respeita a mulher por ser mais frágil, né? Dentro da sua fragilidade. E o homem exercendo o seu papel, né? Como homem, como líder do lar e outras coisas mais, irmãos, vai ser uma bênção. Agora, sim. As mulheres tementes a Deus e os homens tementes a Deus das Escrituras são modelos para nós no respeito dentro do casamento. Né? Então, assim, essa questão de direitos iguais sim, se a gente olhar civilmente, direitos iguais no sentido de exercer o trabalho, de estar perante a lei respondendo, né, como independente do sexo que você tem que responder diante da lei, mas dentro do casamento, no relacionamento, nas funções que cada um exerce, irmãos, nós somos diferentes. E se eu perguntar a uma mulher, o que é que ela espera de um homem? Toda mulher espera de um homem um líder, alguém que ela possa descansar, alguém que possa lhe dar segurança. É isso ou não é? Você quer estar casado com um homem fraco? Acaba que tudo no mundo a mulher, não. A mulher quer olhar para o homem e quer ver nele, poxa, eu me sinto seguro ao seu lado, meu amor. Não é assim? E há coisa melhor, homens, do que você estar com uma mulher que consegue perceber as suas necessidades. Você está lá com, ai meu amor, eu queria tanto comer aquela delícia de abacaxi. Aí você chega em casa, está lá a delícia de abacaxi feita, né? Que consegue perceber, estou falando aqui exemplo bem trivial assim, mas a percepção da mulher, né? Lembra o que é que a Bíblia diz? Auxiliador. O que é um auxiliador? Auxiliar o homem. Por que Deus dá um auxiliador? Porque o homem precisa de uma auxiliadora. Seja para lhe orientar, seja para o cuidado dele. Né? Agora, quando isso não é exercido, quando o homem não é líder, quando a mulher não auxilia o homem, aí está esquisito o negócio. Né? Isso vai gerar problemas. Então, assim, irmãos, essas diferenças a Bíblia deixa claro para nós. Agora, se o irmão está falando de direitos no sentido civil, né, aí sim, direitos, né? Uhum. Uhum. Que bom, que bom. Verônica, você precisava estar aqui para receber aqui o elogio do João, viu? Está aqui dizendo que você é a mulher da vida dele. Então, irmãos, a gente precisa entender, voltando para o tema, né? A gente precisa entender que o casamento vai nos dar inúmeras oportunidades para exercer a misericórdia de Cristo. Vai ou não vai? Vai. Porque tem horas, irmãos, que você precisa pedir graça, Senhor. Deixa eu contar uma experiência, Mirelle depois vai assistir, viu, Mirelle? Me permita aqui contar, eu sei que você permitiria. Essa semana, irmãos, sabe aquela semana dificílima? Foi difícil para mim. E aconteceu algumas coisas que minha esposa entrou no meio aí. Sexta-feira, depois que eu cheguei do hospital, irmão, extremamente exausto, né? Tive que auxiliá-la levando a irmã,
né, pegando o braço mesmo, levando a irmã desmaiada, né, uma situação bem complicada, eu e Tânia e mais um vizinho que ia passando na hora lá, a gente ajudando. Levei, cheguei em casa, aí cheguei com o carro, eu disse, Mirelle, a gente vai precisar dar uma limpeza no banco de trás do carro. Aí Mirelle disse, Léo, não se preocupe não, que eu limpo o banco e tal. Aí ela preparou lá uma mistura lá, vocês já estão sabendo, já estão, né? Aí eu disse, ô Mirelle, esse negócio aí dá certo? Dá. Eu disse, tá bom. Aí lá vai Mirelle, pega uma buchinha e vai limpar lá o banco. E eu maravilhado lá, eu disse, graças a Deus, fui tomar um banho, né, para respirar, tudo. De repente eu escuto, Léo, eu estava debaixo do chuveiro, meu coração começou a bater forte já. Eu disse, que foi, Mirelle? Ela disse, tu vai me matar. Aí eu disse, o que foi que aconteceu? Você manchou o banco do carro. Aí ela disse, não manchei o banco, pior. Era limpando, secando lá na hora que estava limpando, irmãos, o secador caiu da mão. Quando caiu da mão, pegou no banco do carro e fez o quê? Furou. Abriu um buraco no banco, irmãos. Maridos, vocês sabem, né? O carro, cuidado que a gente tem com o carro e tudo. Irmãos, na hora assim, eu tava cansado, exausto. Eu botei a mão na cabeça e eu disse, meu Deus do céu. Aí ela me conhecendo, foi o que ela fez? Ela saiu de perto devagarinho, né? E deixou eu ficar com os meus botões. E eu disse, Senhor, não tem mais jeito. Aí eu comecei, Senhor, dá-me misericórdia, dá-me graça. Eu não posso aqui falar mal da minha esposa, porque ela estava me ajudando, ela fez aquilo ali. Mas você pensa que isso é fácil? A vontade de querer colocar para fora e dizer alguma coisa que não ia dar, porque não foi, ela não fez aquilo ali intencional, né? E eu disse, Senhor, me dá, e eu pedi domínio próprio. Eu disse, meu Deus, não me deixa dizer nada com ela. Ela fez, já saiu chorando ela, né? Porque o carro, eu digo sempre, o carro não é meu, é seu também. Então, assim, foi a hora de entender que o carro é nosso, não é meu só. E aí eu pedindo, Senhor, me dá-me graça. E aí eu tranquilamente saí do banheiro, tranquilamente e por fora. Por dentro estava numa guerra. E eu disse, cheguei lá, olhei, quando eu vi o buraco, irmãos, eu quase que caio para trás. Mas aí foi o que aconteceu. Eu peguei e disse, não, a gente tinha marcado que ia caminhar, que a gente está caminhando para se exercitar, né? Eu disse, bota aí, vamos botando a bicicleta dos meninos no carro, fomos para a lagoa. Aí demos lá as voltas na lagoa, isso, a gente vai conversando, eu e ela conversando, e eu dentro de mim, né? Doido para tocar no assunto, mas eu disse, não vou tocar não, Deus me dá graça. E tudo bem. Aí o que foi que aconteceu, para resumir a história? Aí eu cheguei, eu ia dar aula, era de 9h30, aí fui dar aula, e isso já estava distante, o assunto já para mim era já pensar num banco, alguma coisa para consertar, e aí terminei de dar aula, já ia dar 11 horas da noite, aí eu vou para o banheiro do nosso quarto para escovar os dentes, e aí quando eu chego lá, o que é que eu encontro? Um bilhete enorme no espelho do banheiro. Irmãos, quando eu li aquele bilhete, eu chorei. Eu chorei porque assim, foi assim Deus falando para mim, né? Como vale a pena a gente exercer a misericórdia e o domínio próprio, né? E Mirelle falando, né, de tudo que ela tinha visto e entendendo o que Deus estava fazendo na vida dela e através também de mim, porque eu poderia ter explodido com ela naquela hora, né? E aí naquele dia a gente foi dormir em paz, irmãos. E a gente não deu brecha para o inimigo. Então, assim, essas oportunidades não vão faltar dentro do casamento, não, irmãos. Não vão faltar para você. Pode ter certeza disso, não vão. Mas aí, se você entender a misericórdia de Cristo Jesus, o bilhete está até lá. Ela disse, você não vai tirar, não? Eu disse, acho que não. Deixa o bilhete aí. Toda vez que eu entrar agora, eu vou ler esse bilhete aí. E está lá porque, irmãos, eu percebo, vale a pena a gente permanecer na graça do Senhor, na misericórdia do Senhor. Você já imaginou se eu tivesse explodido com ela? Você já imaginou se eu tivesse dito um bocado de coisas com ela? Ia consertar o banco? Não. Eu poderia dizer à minha esposa, nunca mais arrume as coisas que eu lhe pedi, né?
mas eu não precisei fazer isso e graças a Deus deu tudo certo. Depois, o banco, depois a gente ajeita, deixa lá. Eu disse a ela, deixa até rasgar mais, quando tiver bem rasgado mesmo a gente dá um jeito e manda rejeitar, mas agora não. Então, irmãos, a oportunidade vai dar oportunidades a você, ou melhor, o casamento vai dar oportunidades a você de você exercer misericórdia. E talvez nesse exato momento você esteja nessa guerra interior. Então, lembre-se, Cristo nos ensina a misericórdia. Martinho Lutero disse o seguinte, ele chamou o casamento de a escola do caráter. E por que a escola do caráter, irmãos? Porque nós somos trabalhados dentro desse relacionamento, nosso caráter é trabalhado dentro desse relacionamento. Agora, para exercer isso, a gente precisa da força de Deus, do poder do Espírito Santo. Não pense que isso aqui que é fácil, é bonito, vocês sorriem, ou que coisa linda, um bilhete. Meu irmão, não é fácil, vocês sabem disso. Peçam a Deus robustez dentro do casamento de vocês, para que todas as vezes que o pecado vier à tona, vocês não quererem fraquejar, não quererem, não, vou procurar um atalho, resolver. Experimente a experiência no profundo, queiram viver mais profundamente as oportunidades que Deus tem dado a vocês dentro do casamento. Amém? Vamos voltar nossos olhos agora para a Bíblia? Então, irmãos, vamos ver aqui o texto de Lucas, capítulo 6, e vamos entender algumas coisas aqui nessa passagem. Primeiramente, irmãos, Jesus está aqui ensinando os discípulos no Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Foi um período que Jesus passou com os seus discípulos no monte, ensinando aos seus discípulos o que significava ser filho do Altíssimo, ser filho de Deus. Lá em Mateus capítulo 5 a 7, você vai encontrar lá uma descrição de todo o ensinamento que Jesus deu naqueles dias, ensinando aos seus discípulos o que eles deveriam ser. Então, assuma primeiramente o seguinte, esse texto aqui é um texto que te ensina e me ensina a ser filho de Deus. E para eu ser filho de Deus, eu preciso ouvir o que está aqui e trazer para a minha vida, e vivenciar o que está aqui. Aqueles irmãos que de fato têm Deus como Senhor, eles devem evidenciar isso nas suas obras, nas suas ações, e é isso que Jesus vai querer. Eu queria que você observasse apenas o versículo 36, que diz assim, depois de Jesus ter dito uma série de coisas que a gente vai tocar agora, ele diz assim, sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Quem é que deveria ser misericordioso? Os discípulos que estavam ouvindo Jesus. Então, sejam misericordiosos. Detalhe, quem eram esses discípulos que estavam ouvindo Jesus? Eram pessoas pobres, que seguiam a eles, muitos oprimidos pelo Império Romano, e que Jesus anteriormente já havia falado de tantas coisas que para eles seriam algo impossível de fazer. Impossível de fazer. Por exemplo, Jesus vai dizer, quando alguém bater em uma das suas faces, dê a outra. Pastor, isso é misericórdia? É. Porque é um exercício de mansidão. O outro bate, eu ao invés de liberar para ele a vingança, eu suporto com poder a ira e deixo ele bater na outra. Isso é exercício de poder. Pastor, quem é que faz isso? Deus. Deus faz isso todos os dias, não é isso que ele faz? Você peca contra ele, você faz um pecado contra ele. Aí Deus, em vez de mandar dos céus a ira dele contra você, o que é que ele faz? Ele lhe dá a oportunidade de continuar vivendo, lhe dá um sol maravilhoso, lhe dá uma família maravilhosa, lhe dá saúde. Isso o que é isso? Exercício de misericórdia. Então Jesus fala para os discípulos, sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai de vocês. Jesus estabelece o padrão. O padrão de vocês, Jesus dizendo, não é o pastor. O padrão de vocês é Deus. E vocês precisam olhar para Deus e ser como Deus é para com vocês. E aí, irmãos, isso traz algumas implicações. Vamos entender direitinho aqui. Primeiramente, isso implica abençoar o outro quando nós somos amaldiçoados. Abençoar ao invés de amaldiçoar. Veja a partir do versículo 26 o que é que diz. A partir do versículo de número 29, 28, desculpe, irmãos, 28. Diz assim, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Isso é exercício de misericórdia. Vou me vingar, fez isso, a vingança é um prato que se come frio, não cola, não é exercício de misericórdia. A misericórdia aqui que Jesus está ensinando é abençoar quem
lhe amaldiçoa. Ele continua ainda nos mostrando que o quê? Se alguém bater em uma de suas faces, dê a outra face, versículo 29. Ao que ele bater numa face, ofereça também a outra. E ao que ele tirar a capa, deixe que leve também a túnica. Detalhe, tirar a capa, irmãos, aqui já era uma situação difícil. Jesus está dizendo, dê um pouco mais. A túnica também, deixa ele levar também. E aí, por fim, ele diz, no versículo seguinte, versículo 30. Dê a todos todo o que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Faça aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Amém? Com essas palavras, estão preparados para exercer misericórdia? Deveríamos. Irmãos, sabe por quê? O que Jesus está mostrando aqui para nós, nada mais é, irmãos, do que exemplos máximos de misericórdia. Exemplos máximos. Porque quando alguém bate numa das nossas faces, se alguém fizesse isso, literalmente, irmãos, a nossa ação imediata seria revidar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se alguém bate na sua face e você dar a outra, você está vivenciando a misericórdia em absoluto. Ou seja, você está contendo o seu poder de exercer a vingança e o juízo sobre o outro, contendo esse poder, contendo isso com poder e socorrendo o fraco, porque fraco não é o que suporta, fraco é o que bate. Jesus está dizendo, vocês são mais fortes. Se vocês querem viver como Deus de vocês, vocês precisam conter o poder que vocês têm. É isso que Jesus está ensinando aqui. Irmãos, devemos nos lembrar que é isso que os discípulos de Cristo devem fazer. Jesus está ensinando aqui para os discípulos. Você imagina aquela multidão. Você imagina os oprimidos pelo Império Romano, que muitas vezes eram humilhados, eram saqueados no pouco que tinham. Jesus está dizendo, se eles vão lá, saqueiam o que vocês têm, vai lá, saqueiam o saco de arroz, dê o saco de milho também a eles. Você acha que eles iam dizer, esse homem está louco, esse homem está ensinando? Mas Jesus está dizendo, o que vocês vão fazer é o que o Pai de vocês faz por vocês todos os dias. Então, sejam misericordiosos, como misericordioso é o Pai de vocês. Pastor, o que é que isso tem a ver com casamento? Irmãos, isso já começa a abrir os nossos olhos para muita coisa. Se o outro nos fere, o que eu preciso buscar imediatamente não é o exercício do poder, mas é o controle do poder, como a parte mais forte, porque eu tenho o Espírito Santo, porque nós temos o Espírito Santo. Ao invés de dizer, peraí, estou chateado, você fez isso, vai comer comida sem sal, vai dormir no sofá, não é exercer esse poder, não é conter o poder. E ao invés, e não só conter, porque aí é mansidão, Se você sabe que deveria exercer a justiça, porque você está certo nas suas razões para com o outro, você vai lá e exerce a justiça, você exerce a sua justiça, você tem razões para isso. Se você contém essa justiça, contém esse poder de exercer a sua justiça ali, você está exercendo o quê? Mansidão. E se você contém o exercício do poder, e ao invés de agir para revidar e se vingar, você age para fazer o bem, você está exercendo misericórdia. Estão exercendo? Estão percebendo o que é que o Espírito Santo faz? Vamos trazer isso para a prática? Chegou em casa, de repente percebeu que o marido mais uma vez deixou a toalha molhada em cima do colchão. Você abomina isso. Como é que você deixa? A gente vai dormir aqui, vai já deitar aqui, Tem outros mais detalhes. Vai manchar o colchão, e aquela coisa toda, vai mofar, e pronto. É a brecha escancarada para o diabo, Aí você escuta isso, você fica chateado, sua esposa tem razão para de repente fazer algumas coisas, você agiu erradamente, e aí o que é que você faz? A mulher, que viu isso, ao invés de ir lá e revidar, deixou a toalha na mesa, vai comer salgado, a comida hoje vai ser salgada,
Você vai comer com um pouquinho mais de sal para sentir a minha ira. O que é que essa mulher faz? Lembra que o marido gosta de uma lasanha. E aí, ao invés de fazer aquela comidazinha simples, ela vai fazer agora o quê? Uma lasanha saborosa no dia da ira dela. O que é isso, irmãos? Misericórdia em absoluto. É isso que Jesus está ensinando aqui. Pastor, mas isso não é fácil. Eu não estou falando aqui de nada que dependa de você. Eu estou falando aqui de coisas que o Espírito Santo de Deus gera em você para que você exerça dentro do seu casamento. Porque se eu for esperar de você fazer isso, você não vai fazer isso de jeito nenhum. Você vai dizer, pastor, isso é impossível, isso é uma ilusão. Exatamente. Mas você tem um Espírito Santo. Então, a força que está em você é de origem divina. Irmãos, os exemplos que Jesus cita são casos extraordinários. E a gente precisa entender isso. Né? Casos extraordinários. E qual é a lógica deles, irmão? Ele quer ensinar o seguinte, que quem consegue exercer misericórdia nas situações mais difíceis e extremas, não terá dificuldades de exercer nas pequenas falhas. Se você é capaz de dar a outra face para alguém que bate em uma das suas faces, pode ter certeza que uma falhazinha que vão ter com você, você não vai ter dificuldade de exercer misericórdia. Agora, quando eu não tenho condições de exercer misericórdia em pequenas falhas, dificilmente, é impossível você exercer nas grandes falhas. Então é isso que Jesus quer que a gente entenda. É como alguém que foi curado de um câncer. Estava na última, praticamente morrendo, foi curado de um câncer. Você acha que uma gripe assusta ele? Você acha que uma gripe vai deixar... Ele vai dizer, não, já fui curado de um câncer. Eu vou encarar a gripe de uma forma não tão amedrontada assim. Por quê? Porque a enfermidade grave, né, nos dá condições de olhar para as menores enfermidades e dizer, não, é mais fácil encarar essa. Assim também é no exercício do dom de Deus. Então, quando a gente exerce misericórdia em casos graves, fica bem mais fácil a gente olhar para dentro do nosso lar e dizer, meu amor, eu lhe perdoo por conta disso. Está aqui o banco furado. Mas não vou exercer poder, né, mesmo tendo razão para exercer poder. Eu vou exercer misericórdia. Vamos passear, vamos andar, vamos relaxar, vamos esquecer esse banco, deixa esse banco aí. Né? Então, irmãos, a gente precisa pedir graças a Deus. Agora sim, aqui é ideal. É algo que eu preciso mirar, orar mais, gastar mais tempo pedindo ao Senhor, Senhor, me faz estar pronto para exercer o que tu exerces todos os dias, tu exerces todos os dias por mim. Irmãos, casamento é uma convivência entre pecadores, não se esqueçam disso. Sem misericórdia acabamos fustigando o nosso cônjuge por qualquer coisa, e o resultado será a perda de prazer no relacionamento. Pensa uma coisa ruim. Você está no casamento medindo palavras, medindo ações. Que coisa terrível, irmãos. Eu percebi isso quando eu era mais jovem, que tinha uma namorada, que a namorada queria já me levar a agir de uma maneira que não era o meu natural. Eu já estranhava isso. Tu imagina viver o resto da vida com uma pessoa assim. Você não é você, você tem que ser o que eu quero que você seja. O indivíduo mede palavras, mede como se comporta, se vai dizer, se não vai, se quer isso ou aquilo outro. Irmãos, isso é muito difícil. Sem misericórdia, a gente acaba querendo levar o outro a ser o que a gente deseja. E isso vai matando, vai perdendo o prazer do casamento. Você pode até estar dentro do mesmo lar, mas não tem mais sabor o relacionamento. Estar ao lado do outro é algo, meu Deus, pesado, chato, que não, quase que insuportável. A misericórdia, irmãos, de Cristo no casamento, ela muda o nosso desejo de vencer a batalha por um desejo de agradar a Cristo. E aqui eu queria falar de algo muito importante, irmãos. Quem pratica a misericórdia no casamento não tem a garantia, escutem bem o que eu estou dizendo, não tem a garantia de que o seu cônjuge será mudado. O que eu estou ensinando para você aqui, a partir de hoje, quando eu exercer misericórdia, ele vai mudar, ela vai mudar. Não. Sejamos realistas. Você exercendo misericórdia, você não vai mudar o seu cônjuge. Mas eu lhe digo uma coisa, exercendo misericórdia, você tem recompensa de Deus, você vai agradar a Deus, e essa é a motivação para fazermos isso, que a gente está tratando aqui nessa manhã. Por que eu devo ser compassivo, olhar para a fraqueza do meu cônjuge, e ao invés de condená-lo ou condená-la, né, eu vou ali para amá-la, abençoá-la?
porque isso agrada a Deus, porque essa é a motivação maior. Jesus diz no versículo 35 aqui dessa passagem, né? Observem aí: vocês, porém, amem os seus inimigos, façam o bem e emprestem sem esperar nada em troca. Vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo. O que é que Jesus está ensinando aos seus discípulos? Vocês querem saber o que é que vocês ganham quando vocês exercem misericórdia? Não é que o império vai mudar contra vocês, não é nada disso. Dentro do casamento, não é que seu cônjuge vai mudar, vai ser outra pessoa se você praticar misericórdia. Não, ele está dizendo duas coisas: vocês terão grande recompensa, Deus vai abençoar vocês estarão debaixo da bênção, e vocês de fato evidenciarão que são filhos de Deus. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui, para você não ir para exercer misericórdia com a motivação errada. E depois chegar para mim e dizer: pastor, tudo que você ensinou não dá certo, porque eu não vi mudança, ele continua fazendo o que está fazendo. Eu não estou ensinando isso. O que eu estou ensinando aqui é você evidenciar que é filho de Deus. É que você esperar a bênção e a recompensa no exercício da sua misericórdia do Pai. O banco mudaria? O banco da lá do meu carro mudou? Não. Minha esposa teve que mudar alguma coisa? Não. Mas depois que eu vi aquele bilhete e Deus falou profundamente ao meu coração pelas palavras que eu ouvi ali, irmãos, eu entendi: Senhor, que recompensa maravilhosa. Que recompensa nós temos em exercer misericórdia. E aí a gente vai dormir, a cama, né, fica melhor, o cheiro do outro fica melhor. E por aí vai. Então, irmãos, a gente precisa ter essa motivação. E você exercendo misericórdia uma vez, não quer dizer que não vai precisar mais, vai precisar inúmeras vezes. Mas para a gente encerrar aqui nessa noite, como nós podemos então exercer a misericórdia nos nossos relacionamentos? Eu queria dar para vocês aqui algumas orientações bem práticas, para você exercer o dom precioso da misericórdia no seu casamento. Então, anote aí. Primeiramente, lembre-se de que seu maior adversário não está fora de você, está dentro de você. Vocês riram agora, né? Seu maior adversário está aí morando com você, dentro do seu coração. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Sabe o que é que esse inimigo seu faz muitas e muitas vezes para que a misericórdia não seja exercida? Lhe dá justiça própria. Ela, já ouviram aquela coisa assim: ela não poderia ter dito isso. Você está dizendo em outras palavras: eu sou tão bom, eu sou tão perfeito, que ela está agindo para com a perfeição. Então ela não deveria ter agido assim. O que é isso? Evidência de domínio próprio, de justiça própria. Justiça própria, irmãos, é fruto do pecado. A justiça própria abre os nossos olhos para o erro alheio e fecha os nossos olhos para os nossos próprios erros. O cônjuge olha diante do espelho e diz: espelho, espelho meu, existe alguém tão perfeito como eu? Não, você é a perfeição. Justiça própria. Então deixa eu lhe dizer uma coisa: esteja vigilante dentro de você, com o pecado que mora dentro de você. A sua maior guerra no exercício da misericórdia está no seu coração. Então, peça a graça do Senhor, amém. Peça a graça do Senhor para controlar, para que Deus controle realmente o pecado, e você dia após dia vá enfraquecendo ele. Deixa eu lhe dizer uma coisa: o pecado é como um animal de estimação. Se você deixa de alimentar ele, o animal vai ficando esquelético, vai perdendo suas forças. Aquele cão bravo, né, que está lá, se você não alimenta ele, ele vai perdendo o ânimo, vai ficando sem forças, e depois ele não tem mais poder de lhe machucar. Então a gente precisa mortificar o pecado deixando de alimentar ele. Se todas as vezes que você tem entrado num conflito, você acha que é o melhor, que a justiça própria toma conta de você, que você só está satisfeito quando vê o outro derramando lágrimas porque tocou em você, é hora de parar de alimentar a justiça própria. É hora de parar de alimentar o pecado que está dentro de você. Então deixa eu lhe dizer: ore mais, peça mais graça a Deus,
Conheça-se um pouco mais e deixe de alimentar o pecado dentro de você. Segunda orientação que eu lhe dou: aprenda a amar como a Bíblia ensina, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Paulo vai dizer lá o que é o amor, né? E aí ele vai nos dizer o seguinte, que o amor é paciente, benigno e não guarda ressentimentos. Ressentimento. Sabe o que é o ressentimento? É trazer à tona toda aquela dor que você sentiu no dia que foi machucado, mesmo depois desse evento ter passado. Você ouviu uma palavra naquele dia, você chorou, ficou angustiado, aí você guardou. Você não curou, deixou só ele guardado lá. 3 dias, uma semana depois, você lembra, e aí você lembra sentindo as mesmas dores que você sentiu no dia que foi ferido. Ressentimento. Ressentimento. Sentir novamente aquilo que você passou. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que não todas, e nem todos, né? Mas muitos de nós têm uma facilidade de guardar coisas e lembrar lá quando ninguém nem lembra mais, né? Sabe, eu acho que no meu relacionamento, Mirelle vai ouvir depois, ela vai concordar comigo. Eu acho que minha esposa, ela tem mais facilidade de lembrar as coisas do que eu. E o ressentimento, vez ou outra, aparece. E aí, uma coisa que eu fiz, daqui a 15 dias, mas naquele dia, você falou isso. E aí eu pergunto, meu amor, que dia? Eu não lembro. Eu estou dizendo assim, eu não lembro. Mas ela lembra. Ela lembra. Então, aí vem a coisa toda à tona. Aí é aquela coisa, vai desenterrando, né? E aí o ressentimento vem. Pastor, mas a gente não deve sentir isso, mas você é pecador, você vai sentir isso. Ah, eu nunca vou. Vai. Se, não é eu que estou dizendo, não, é a sua natureza que vai fazer isso. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. Aprenda, olhe lá para 1 Coríntios, capítulo 13. Chega em casa, leia lá a parte que trata do amor, né? Veja lá direitinho e veja pelo menos esses 3 aspectos. Paciência. O que é paciência? Paciência é esperar no meio da adversidade. Não é só esperar não, porque só esperar é perseverança. Agora, esperar quando a situação é difícil, paciência. Está entendendo? Paciência. Se você sabe que vai ser atendido daqui a 10 minutos, você está lá esperando, né? Você simplesmente ali, se você quer ficar lá realmente naquele lugar esperando para ser atendido, perseverança, é muito persistente. Agora, se você está ali esperando e uma dor terrível está tomando conta de você, ou você está no meio de uma situação muito difícil, aí é paciência. E no casamento a gente vai precisar muitas vezes disso, porque num atrito, às vezes, não é imediatamente que se resolve, né? Quem dera se a ira durasse apenas parte de um dia, né? Como diz Paulo, não deixe o sol se pôr, né, sobre a ira, ou seja, não deixa passar um dia todo, né, onde o sol vai passar para você perdoar, perdoa logo, né, não deixa a ira tomar conta do seu coração, que pode gerar outros problemas. Então, irmãos, paciência, benignidade, exercer visando o bem, exercer a ação visando o bem do próximo. A gente precisa exercer isso dentro do casamento, e você não nasce com isso. E mesmo sendo um cristão convertido, regenerado, você não tem tudo isso de imediato. Você vai precisar esperar exercer um pouco mais dentro do seu casamento, né, exercitar, pedir graça ao Senhor para que isso venha a acontecer. Alguém levantou a mão? João? Sim, é o ressentimento, né? E muitas vezes está lá, remoendo, quando ele aparece de novo, é como você falou, é como um vulcão em erupção, né? E aí fica difícil você tentar juntar alguma coisa. Por fim, ainda mais uma orientação, memorize e aplique o conselho sábio de Tiago, capítulo 1, 19 a 20. O que é que diz lá? Diz assim, Tiago 1, 19 a 20. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, tardio para ficar irado, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. 2 coisas, exerça mais os ouvidos, fale menos, porque na hora do atrito,
Na hora que o pecado aparecer, a tendência natural do coração é querer falar. É querer mostrar ao outro, você está errado. E aqui o silêncio fala muito. Na hora que, trazendo mais uma vez, me permita, eu estou usando esse exemplo que é mais recente. Né? E como a gente tem que usar exemplo muitas vezes, é melhor usar da minha pessoa do que usar de qualquer outra pessoa. Na hora que aconteceu o evento lá, aquele evento lá do banco, essa semana, irmãos, foi a hora que eu senti isso aqui. Eu disse, meu Deus do céu, me dá forças para conter esse negócio aqui, porque está aqui uma guerra dentro de mim. Mirelle não está vendo, mas eu estou sentindo e o Senhor está vendo, então me dá forças para que eu não venha. E o pior era o seguinte, eu vou dizer o que é que me doía mais. Quando eu via Mirelle bem, veja como o pecado é terrível. Eu olhava para Mirelle, aquela situação toda lá, o banco furado, todo sujo lá, e ela olhava para mim e aparentava para mim estar bem. Já pensando e fazendo para ela, não, a gente vai, e não sei o que, e tal. E eu dentro de mim, ela não poderia estar bem. Ela deveria estar chorando também, deveria estar paz. Mas eu olhar para ela, só que ela estava bem, por quê? Porque ela via em mim que eu não tinha agido como naturalmente o homem pecaminoso deveria agir. Então, olhar para o outro e ver o outro bem, mexia comigo, e você sabe o que eu estou falando. Você, poxa, ele deveria pelo menos estar triste, calado, empurrado, mas não está. E isso fica instigando você a falar alguma coisa e dizer alguma coisa. Então, irmãos, seja tardio para falar. E peça a Deus forças para acontecer. Sabe por quê? Porque na ira não se opera a justiça. Por que Tiago está dizendo isso aqui? Porque quem age guiado, governado, dominado pela ira, primeiro, não dá espaço ao Espírito Santo. E segundo, sempre age de forma exagerada. Sempre age de forma exagerada. Sabe aquele castigo desproporcional que você dá ao filho quando está irado? Quando está irado? Porque a ira não opera a justiça. Porque o seu filho vai olhar no fundo e vai dizer bem assim, pai, isso foi demais. Né? Tem até uma historinha, né, do filho que riscou o carro do pai. E o pai deu uma pisa nele a ponto de que ele perdeu um dos seus membros, né, a mão. De tanto que o pai bateu nele. Né, e há toda uma repercussão, né, por conta disso e tal. É uma historinha, não sei se foi verídica, mas é comovente, porque às vezes a gente valoriza demais, a gente não olha para a coisa tão pequena, porque o que é um buraco no banco de um carro? Pare e pense, irmãos, o que é isso aí? Qual é o tamanho disso, irmão? Se você olhar direito, você vai perceber que se eu fosse fazer algo proporcional, deveria ser algo bem... Mas a gente na ira não age proporcional. A gente pode até estragar o nosso casamento por conta de um buraco que foi feito, um buraquinho lá, um carro que depois você vai ali, leva num estofado, o cara ajeita, você não paga nem R$20. Não sei, eu estou aqui também exagerando, vai ser mais de 20 com certeza. Mas eu estou dizendo aqui que não vale o preço todinho. Com certeza você pagaria bem mais para que o seu relacionamento estivesse bem. Mas na ira não se opera justiça. Então, cuidado. Isso também se aplica à disciplina dos filhos, viu? Às vezes a gente disciplina os nossos filhos na ira e não é o melhor momento. Por fim, para encerrar aqui, busque conselhos sábios. E quando eu digo busque conselhos sábios, eu estou dizendo o seguinte: busque alguém fora do seu casamento, que possa enxergar o que vocês estão passando, certo? Que possa ver por uma outra ótica a situação. Porque muitas vezes, no momento de conflito, onde o pecado vem à tona, e a gente começa a sentir aquilo ali, a gente só vê a coisa pelo nosso ângulo, e não conseguimos ver algumas coisas que muitas vezes um amigo de verdade, um conselheiro, um pastor, pode ver e pode abrir seus olhos para o que está acontecendo. Então busque seu amigo. Eu sei que você tem um amigo, você tem uma amiga, né? Se você não tem um amigo ou uma amiga, tem um pastor, né? Conversa para a gente poder orientar você, não para dizer o que você tem que fazer, mas talvez notar em você alguma coisa que você não esteja percebendo, né? Que você não esteja percebendo, que você está tão envolvido e tomado por esse
sentimento de ira, talvez, né, de coração ferido que você não esteja enxergando. É para isso que servem os amigos, né? O provérbio vai dizer que o ferro com ferro se afia, né? Assim também um amigo com o seu amigo. Então a gente, junto com um amigo de verdade, o amigo diz coisas que às vezes dói lá no coração. Às vezes o pastor diz coisas que diz, meu Deus do céu, o pastor falou isso. Quantas vezes, irmãos, eu não já tive aqui de dizer algumas coisas a alguns de vocês sabem disso, que vocês foram para casa chateados. Já aconteceu muitas vezes. A gente chega lá em casa achando que o pastor vai ser a favor dele, a favor dela, o pastor diz algo, vai para casa chateada, passa uma semana chateado, depois volta e diz, pastor, realmente o senhor tinha razão, eu não estava vendo. Isso acontece muito, se você aconselha, né, vocês são conselheiros aqui, vocês sabem disso. Às vezes a pessoa sai lá chateada, depois percebe que o que você estava vendo era o que ela não estava conseguindo enxergar. Irmãos, busquem conselhos sábios de um amigo, agora de um amigo e de preferência cristão, para que ele não lhe enverede num caminho que não agrada ao Senhor. Para concluir, você talvez esteja dizendo no seu coração agora, pastor, isso é muito difícil. Esse negócio de misericórdia é muito difícil, não dá. Eu já estou vendo o seu coração dizendo isso. Se é isso que tem soado no seu coração, lembre-se de uma coisa, que a misericórdia, ela não tem origem em você, ela tem origem em Deus. Você vai exercer se Deus lhe dá. Por isso que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, o fruto do Espírito é longanimidade. O que é longanimidade? Ser tardio em irar-se. Longanimidade é isso. Foi ferido, você né? Procura o caminho do perdão, ao invés de se irar, você aguarda o arrependimento. Quem faz isso? Deus, todos os dias com a gente. Inclusive, esperou 17 anos para que eu me convertesse, talvez bem mais para que você se convertesse. Que é isso? Longanimidade. Ele poderia ter ceifado minha ira e me dado o juízo dele, mas ele não fez isso. Por quê? Porque ele é longânime. E a gente precisa aprender isso dentro do nosso casamento. Que Deus, irmãos, restaure a alegria e o prazer dos nossos relacionamentos através do dom da misericórdia. Peça a Ele hoje esse dom para a sua vida e para o seu casamento. Amém? Eu vou abrir nesse momento a oportunidade para que vocês possam fazer alguma colocação. Não sei se o pessoal de casa, Henrique, tem aí alguma coisa, né? Se alguém, até agora não, né? Então, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta sobre o tema, fiquem à vontade, alguma colocação também, né? A gente está aqui para poder ajudar vocês. Amém? Uma coisa é certa, vocês vão sair daqui com uma razão a mais para orarem. Né? Porque isso aqui a gente vai ter que exercer. Cedo ou tarde a gente vai ter que lembrar dessas palavras para exercer. E aí a gente tem que estar preparado para isso, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Se não, então vamos ficar de pé, vamos orar. É a escola do caráter, né? É a escola do caráter. Então a gente está sendo trabalhado. E por que é a escola do caráter, irmãos? Caráter é aquilo que está distante dos olhos, né? É aquilo que você faz, as decisões que você toma distante dos olhos do seu parceiro, distante dos olhos de todo mundo, apenas diante dos olhos de Deus. E Deus sabe quem você é. Então, no casamento, a escola do caráter por uma razão, porque você vai mostrar quem você de fato é para o outro. Você vai mostrar ao outro quem você é. E aí, quando o outro vê quem você é, né, lá no casamento, sabe aquela beca, né? Aquela beca todo bonitão, gel no cabelo, vestida de branco, tudo pronto. Casou, aquilo ali cai, e aí você vai ver quem realmente é a pessoa com suas falhas e seus defeitos. E aí você vai olhar para ele e para ela e vai dizer, meu amor, eu não me arrependo, com as suas falhas, com os seus defeitos, né, com seus pecados, eu não me arrependo de ter casado com você. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos ajude em nome de Jesus.